Vamos então dar início ao nosso estudo. Allan Kardec, como dissemos atrás, publicou este livro que teve como seu título original, em França, Qu'est-ce que le spiritisme? Foi lançado em Paris no mês de julho de 1859. No fundo, o que é o espiritismo? É uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e as respostas às principais objeções. Como dissemos atrás, é um resumo dos princípios básicos da doutrina. Nomeia 3 desses princípios. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E ainda, por fim, não há fé inquebrável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Por estes 3 princípios, já podemos perceber que é um livro sério, que procura esclarecer as coisas de forma séria, de forma científica e não baseada em dogmas e em crenças infundadas. Todos estes princípios são de senso comum, digamos assim. Iniciando, então, agora em particular, o estudo do capítulo Interdição ao Espiritismo. Pergunta o visitante. Uma última resposta eu lhe peço. O Espiritismo tem inimigos poderosos. Eles não poderiam fazer interditar o seu exercício e também as sociedades e, por esse meio, impedir a sua propagação? E Allan Kardec responde. Esse seria o meio de perder a partida mais rapidamente, porque a violência é o argumento daqueles que não têm nada de bom para dizer. Se o espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que tenham muito trabalho. Se o perseguem, é porque o temem, e só temem o que é sério. Se é uma realidade, ele está, como eu disse, na natureza, e não se revoga uma lei da natureza com um traço de caneta. Então Allan Kardec, bem ao seu jeito, de forma clara, de forma com uns argumentos muito válidos, sempre muito prestável nas respostas, ele esclarece-nos de forma inequívoca. Realmente seria possível eliminar as sociedades e por esse meio impedir a sua propagação, portanto, interditar o espiritismo às pessoas? Não seria fácil. Porquê? Porque é uma crença das próprias pessoas. Se nós analisarmos, e mais à frente vamos ver, em todo o mundo, do Ocidente ao Oriente, acreditam-se em espíritos, acreditam-se em entidades sobrenaturais. A doutrina espírita veio estudá-las mais aprofundadamente, veio estudar a mediunidade. Nós, como espíritos que somos, e como estudamos nesta casa, que todos nós somos médiuns, porque todos nós temos mediunidade, está na nossa essência, está na nossa natureza, a convivência com os espíritos, porque nós somos espíritos também. Então não é fácil interditar aquilo que já está no fundo no nosso ser. E ele ressalva ainda, a violência é o argumento daqueles, é o caminho mais fácil. Mas será que uma atitude violenta justificaria? Será que ficariam bem vistos? Não é? Então, a doutrina por si só procura ter sempre uma postura muito séria, muito equilibrada, para não cairmos nestas situações. Continuemos então. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida de que, afastando-se esse homem, se daria fim às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são mistério para ninguém. Não há nada de secreto, nada de oculto. Tudo se passa à vista de todos. Elas estão à disposição de todo o mundo e se realizam desde o palácio até à choupana. Pode-se proibir o seu exercício público, mas sabe-se com certeza que não é em público que elas mais se produzem, e sim na intimidade.
Ora, cada um de nós, podendo ser médium, quem pode impedir que uma família em sua casa, um indivíduo no silêncio do seu gabinete ou um prisioneiro em sua cela, tenham comunicações com os espíritos sem que se saiba e mesmo sem considerar a presença da polícia? Ora, aí está, a polícia jamais conseguiria controlar tudo. As leis governamentais jamais conseguiriam controlar tudo. Nós aqui em Portugal, antes do 25 de Abril, o espiritismo, a prática, este tipo de práticas era proibida. Aqui e em tantos outros países do mundo. Portanto, isto era considerado algo muito grave, que não podia ser feito de todo. E foi por isso que o espiritismo morreu? Não. Foi por isso que deixaram de existir médiuns, que deixaram de existir fenómenos mediúnicos? Não. Portanto, isto é intrínseco ao ser humano. É só uma questão de sabermos colocar as coisas de forma correta. Allan Kardec acrescenta ainda: entretanto, vamos admitir que um governo fosse bastante forte para impedi-los de praticar o espiritismo em suas casas. Ele conseguiria impedir a sua prática na casa de seus vizinhos, no mundo inteiro, pois que não há um país nos 2 continentes onde não existam médiuns? O espiritismo, além do mais, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados ou postos na prisão. Como sabemos, o telefone toca de lá para cá. Só existem manifestações espíritas, de espíritos, por vontade dos espíritos. Sem a presença deles, sem esse elo de ligação, de comunicação, essas manifestações não existem. Daí a doutrina dos espíritos foi trazida pelos espíritos, é deles esta doutrina. Foram eles que, quando acharam conveniente, segundo orientações superiores, decidiram trazer-nos até nós este tipo de explicações. Portanto, nós nem conseguimos pedi-las antes da hora certa, assim como não conseguimos evitá-las, porque não depende diretamente de nós. O espiritismo, aliás, peço desculpa, ele se funda na crença individual e não nas sociedades, que de maneira alguma são necessárias. É uma crença individual. As sociedades espíritas não são fundamentais, não são necessárias, porque isso é uma vivência de cada ser, por vezes de cada família, de cada cultura. Nem sempre se organizam em sociedades. Se conseguissem destruir todos os livros espíritas, os espíritos os ditariam novamente. Portanto, já dissemos, é um trabalho deles com a cooperação dos médiuns, com a cooperação de Allan Kardec e de outros estudiosos que codificaram a doutrina, mas, sem dúvida nenhuma, são eles que tudo dirigem e orientam. Por fim, em resumo, atualmente o espiritismo é um fato incontestável. Ele conquistou, seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. Portanto, é preciso que aqueles a quem ele não convém se decidam a vê-lo ao seu lado, ficando, no entanto, inteiramente livres para não se interessarem por ele. Esta frase é muitíssimo importante. Nós respeitamos a vontade de cada pessoa. Assim como não chamamos as pessoas da rua para entrar, para as convencer a vir, a assistir, também não as obrigamos a serem espíritas, também não as obrigamos a concordar com aquilo que aqui é ensinado. As pessoas são livres, usando o seu livre-arbítrio, usando o seu raciocínio e a lógica do bom senso, vão avaliar aquilo que realmente tem ou não tem interesse, aquilo que concordam ou não concordam. E este é um processo gradual, que nós, à medida que vamos compreendendo, que vamos estudando, vamos assimilando ou não. Portanto, as pessoas são inteiramente livres. E assim deve ser qualquer doutrina, qualquer religião. Sempre que uma religião tem o propósito do bem, ela é proposta à humanidade, às pessoas. E depois, cada um de nós, consoante o nosso grau de evolução, consoante aquilo que temos como certo na nossa vida, vamos nos afinizando com uma ou outra doutrina. Não é verdade?
e devemos respeitar a todas, sem dúvida nenhuma. Portanto, o que Allan Kardec fez e o que os espíritos têm vindo a fazer é propor-nos, não admitindo e não permitindo que ele seja interdito, bem como não admitindo que ele seja imposto. Apesar de sabermos que é uma doutrina que não convém a determinadas pessoas. Há pessoas, quantos de nós ainda temos vergonha de sermos espíritas? Somos nós que colocamos essa interdição a nós próprios, que não falamos, que não comentamos, que temos vergonha de vir. Quantos de nós tínhamos uma ideia errada do centro espírita? É verdade, não é? Portanto, somos nós próprios que às vezes dificultamos as coisas, que o interdimos mesmo sem querer, que fazemos esse trabalho, o que não é correto, porque ele está aqui, está à vista de toda a gente, e estudando e compreendendo é muito fácil de, não direi aceitar, mas pelo menos não nos revoltarmos contra isso. Eu não sei se tem alguma questão, este capítulo é muito pequenino. Alguma dúvida para colocarem? Penso que Allan Kardec foi bastante claro nas respostas. Portanto, se em tantos anos e há 150 anos ele não conseguiram interditar o espiritismo, portanto, eu penso que muito menos agora, acreditando que a humanidade evolui, a mente fica cada vez mais aberta das pessoas, temos a obrigação de respeitarmos cada vez mais existe uma educação, existe uma formação das pessoas para nos aceitarmos a nós próprios, não sermos preconceituosos, não dificultarmos aquilo que não somos obrigados de forma nenhuma a participar. Devemos apenas respeitar.